Antes de assistir esse filme, eu abri o YouTube para ver o que estavam dizendo por aí. E uma coisa me chamou a atenção. Muita gente comparando a obra do Del Toro com o livro original de Mary Shelley, analisando o que ele mudou, errou ou modernizou. Mas sendo sincero, acho que a ideia do Del Toro nunca foi adaptar fielmente o livro. A proposta dele foi reler essa história através da própria lente, sua cosmovisão, seus maneirismos e sua sensibilidade única para monstros. E por que afirmo isso com tanta certeza? Porque meu filme preferido do Del Toro, Pinóquio, compartilha várias características desse novo filme. A estrutura é praticamente igual. Um homem sofre uma perda irreparável. Esse mesmo homem cria algo que não está vivo. Uma força mística dá vida à criatura. O criador se arrepende do que criou. E uma criatura imortal, que morre e renasce 3 vezes. Ele não está adaptando a história, ele está recontando mitos sob o próprio ponto de vista. O ponto de vista é de que monstros são espelhos para nós mesmos. Mas não é só isso, a morte e a destruição retratada nesse filme têm um significado e nuances muito interessantes que eu vou te mostrar nesse vídeo. A infância de Victor Frankenstein é complicada. Sua mãe é uma mulher doce e gentil, mas seu pai é um homem ríspido e cruel. Apesar de detestar a imagem da esposa e do filho, o pai faz questão de cuidar pessoalmente da educação do garoto. Como médico renomado, trata de passar suas habilidades. Você leva meu sobrenome, Victor, e com ele a minha reputação. Essa ideia de passar um legado se perpetua durante todo o filme, criando um paralelo entre Victor e a criatura. O monstro, criado pela maldade de um homem, será responsável por gerar uma vida, e o tratamento que reproduz será o responsável por criar um novo monstro. Mas antes de entrarmos nesse ponto, Victor precisa criar vida, e o desejo dele surge pelo luto, pela perda da sua mãe. Ninguém pode subjugar a morte. Eu vou subjugá-la. Tudo que o senhor sabe, eu vou saber. Esse filme parece guiado por uma ideia antiga. Nada nasce sem que algo morra antes. E com Victor Frankenstein não é diferente. O desejo de criar vida nasce do luto, do vazio que a morte da mãe deixou. Anos se passam e ele apresenta a ideia de criar vida para a academia. E sem saber, chama a atenção de Heinrich Highlander, um homem muito rico que decide patrocinar os experimentos. Por coincidência, ele é tio da noiva do irmão de Victor, Elizabeth, que também se torna interesse amoroso de Victor. E essa personagem rende alguns dos diálogos mais interessantes do filme. Todos os diálogos dela parecem um diretor querendo passar sua interpretação sobre a própria obra. No processo de criação, Victor coloca os para-raios no telhado, conecta os fios e, em um acesso de raiva, mata Highlander. Mas quando os raios acertam os para-raios e a energia vai para a criatura, ele permanece morto. Victor vai dormir e sonha com uma entidade misteriosa, a mesma que prometeu a ele o dom da vida. Parece ter relação com a vida da criatura, porque só depois disso ela nasce. Quando a criatura revive, percebe-se uma relação de pai e filho, de criador e criatura. Inicialmente, ele é bem tratado, mas logo ao ver que a criatura não é inteligente, Victor acaba acorrentando-a. Seu tratamento é ríspido e cruel, exatamente como o tratamento que recebeu do próprio pai. Isso torna a criatura assustada e acuada. Mas lembra quando eu falei de espelho? Assim como Victor tinha um pai ruim e uma mãe boa, a criatura também terá. Quando Elizabeth vai até aquele lugar, encontra a criatura e simpatiza com ela. Apesar de não falar, tenta entender através de um olhar acolhedor e compreensivo. Ela enxerga aquele ser como um bebê que acabou de nascer, tentando entender o mundo através dos olhos dele, como uma mãe faria. Mas Victor, ao perceber essa relação, é tomado por ciúmes, e quando percebe que a criatura é forte e poderosa, é quando ele decide se livrar de um problema que ele mesmo causou. A morte de Highlander. Ele culpa o monstro e ateia fogo no castelo. Aqui acontece a segunda morte do monstro. Na explosão da casa, ele entra no esgoto e cai no mar, morrendo afogado. Depois de um tempo, a criatura é arremessada numa praia. Por ser imortal, seu corpo volta a funcionar, mas não é mais o mesmo ser que fugiu apavorado do castelo. Essa segunda morte o transforma. Ele começa a observar o mundo com outros olhos, como alguém que finalmente desperta para a consciência de si. Ele entra na floresta e interage com alguns animais, até que um caçador atira em um dos animais, e quando vê a criatura, ela acaba se tornando a sua nova caçada. Ele foge e se esconde numa pequena casa. Lá dentro, observa uma família, um homem cego, uma criança, um pai e uma mãe.
Com o tempo, a criatura aprende observando. Vê o cego ensinar a criança, ouve histórias, sons e pela primeira vez deseja fazer parte de algo. Ele se vê naquela família, sente que pertence àquilo, mesmo que ninguém tenha visto ele até agora. Então ele decide que à noite vai ajudar. Leva palha, conserta cerca, traz animais. A família, sem imaginar a verdade, atribui esses gestos a um espírito da floresta. Mas um dia, lobos invadem e predam as ovelhas. A criatura observa o pai da família acabar com os lobos e então entende algo crucial, algo que muda sua visão de mundo. Os lobos não odiavam as ovelhas. O caçador não odiava os lobos. A violência entre eles não era opcional, era algo natural que sempre existiria. E se a violência é natural, então para uma criatura horrenda como ele, também seria natural ser caçado e morto. Depois de um tempo, a família decide caçar os lobos antes que voltem, mas o homem cego decide ficar. Para a criatura, esse é um momento perfeito, alguém que não pode julgá-lo pela sua feiura. Ele se apresenta e logo viram amigos. O cego o ensina a ler e os dois fazem companhia um para o outro durante aquele inverno. O homem cego representa a ausência total de preconceito. Ele não é ingênuo, ele sabe que é algo estranho ali, mas não importa. Ele entende que o exterior engana, porque ele, um senhor aparentemente inofensivo, já tirou a vida de um homem, enquanto um monstro grotesco pode ser puro. Com o tempo, o velho incentiva a criatura a buscar a origem do nome Victor, que está gravado em sua memória. Quando a criatura vai até o castelo e descobre que é uma junção de corpos já mortos, volta correndo para contar ao velho. Mas os lobos invadem a casa. Ele corre para ajudar, mas é tarde demais. No último suspiro, a criatura conta o que descobriu. O velho apenas diz que sabe de uma coisa, que a criatura era seu amigo. Infelizmente, o pai da família e outros caçadores chegam naquele momento. Com o velho morto, eles atribuem a culpa ao monstro. E ali, pela primeira vez, algo dentro dele quebra. Cansado de ser caçado, cansado de perder tudo que ama, cansado de existir apenas para sofrer, ele tira a vida de um homem. É um instante em que o monstro bondoso começa a desaparecer. E algo mais sombrio, tão violento quanto o Victor, começa a nascer. Mas essa transformação ainda não está completa. Ela só se concretiza de verdade na terceira morte. Del Toro entende algo profundo aqui. Não existe transformação real sem destruição. Não existe renascimento sem morte. E não existe sabedoria sem descer ao inferno primeiro. Nietzsche chamaria isso de caos gerando forma. Campbell diria que é a descida ao submundo antes da revelação. Seja como for, a lógica é a mesma. Só nasce o novo quando o antigo morre. E a criatura precisava morrer 3 vezes para finalmente existir por completo. A primeira morte é a dos corpos que foram usados para construir a criatura. E ela representa a infância. Sem fala, sem controle do próprio corpo, ele toca o mundo pela primeira vez. É puro e inocente. Quando morre de novo e renasce, é a adolescência. Já tem algumas experiências, está aprendendo, vivendo a própria vida, se conhecendo, consumindo o mundo, tentando descobrir quem é e tentando pertencer a algo. Mas quando morre pela terceira vez, renasce como um adulto, alguém que o mundo já tirou a inocência e a pureza. Cada morte é uma descida, cada renascimento traz uma nova camada de consciência. A criatura não estava pronta para confrontar Victor no começo. Ela precisava morrer 3 vezes para finalmente encarar o seu criador. E quando a criatura finalmente confronta Victor, pedindo apenas uma companhia, Victor responde com desprezo: Nunca voltarei a fazer algo como você, perverso e deformado. O verdadeiro horror de Frankenstein não é a criatura costurada, é o ciclo interminável de violência que passa de pai para filho, de criador para criatura. Victor se tornou exatamente aquilo que odiava, seu pai. A criatura, por sua vez, se tornará aquilo que Victor criou, um ser movido por dor, rejeição e vingança. No final, criador e criatura ficam presos um ao outro para sempre. Não por ódio, mas porque, assim como o lobo e o caçador, faz parte da natureza deles esse confronto. Criador e criatura são forças opostas no mesmo ciclo, destinados a se encontrar até que um deles deixe de existir. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E se você quer saber o que eu achei do filme, como foi minha experiência, se vale a pena assistir, passa no meu Letterboxd. Se você quer consumir mais vídeos como esse, se inscreva que logo mais está saindo vídeo novo. Mas por hoje, isso é tudo, pessoal.